Você já imaginou o que é fingir que não entende nada durante 4 anos? Não como estratégia temporária. Não por alguns dias ou semanas. 4 anos entrando no mesmo lugar, todo dia, olhando nos olhos das mesmas pessoas, ouvindo cada palavra que diziam, e mantendo no rosto a expressão vazia de quem não está processando nada. Enquanto processava absolutamente tudo. Rose Valland era uma mulher pequena, de óculos grossos, cabelo arrumado sem vaidade, o tipo de pessoa que em qualquer outro contexto você descreveria como discreta e esqueceria em seguida. Os oficiais nazistas que ocuparam o Museu Jeu de Paume em Paris em 1940 a viram exatamente assim. Uma funcionária menor. Uma burocrática de meia-idade sem importância suficiente para ser demitida e sem presença suficiente para ser notada. Foi o maior erro que cometeram em Paris. Porque enquanto eles usavam o museu mais importante da cidade como depósito pessoal para as maiores obras de arte roubadas da história europeia, Rose estava em pé no canto da sala. Ouvindo cada palavra. Anotando cada nome. Registrando cada destino. E o que ela fez com essas anotações depois que a guerra acabou não foi apenas recuperar quadros. Foi construir a destruição mais silenciosa e mais completa de reputações que o mundo da arte europeia havia visto, usando como arma o único material que havia custado 4 anos da vida dela para reunir. Mas para entender o peso do que Rose fez, preciso te contar primeiro o que ela viu durante esses 4 anos. O que entrava pela porta daquele museu. E porque o que ela estava fazendo era mais perigoso do que qualquer pessoa ao redor dela estava calculando. Paris em junho de 1940 caiu com uma velocidade que ainda hoje é difícil de processar completamente. A cidade que havia sido o centro cultural do mundo ocidental por séculos, que havia sobrevivido a guerras e revoluções e transformações que pareciam impossíveis de absorver, rendeu-se em menos de 2 meses. E o que veio depois não foi apenas ocupação militar. Foi um projeto sistemático e meticulosamente planejado de transferência cultural. Hitler havia crescido querendo ser artista. Havia sido rejeitado 2 vezes pela Academia de Belas Artes de Viena. Havia passado anos vendendo aquarelas nas ruas de Munique antes de encontrar um outro tipo de carreira. E havia chegado ao poder com a obsessão específica de quem nunca esqueceu uma humilhação e que agora tinha os recursos para reescrevê-la na escala que quisesse. O plano era construir o maior museu do mundo em Linz, a cidade natal dele na Áustria. Um museu que seria o monumento definitivo da supremacia cultural alemã. E para preencher esse museu, a Europa ocupada seria sistematicamente esvaziada de tudo o que havia de mais valioso. A operação tinha nome. Einsatzabteilung Rosenberg, URI, era a unidade especial criada especificamente para coordenar o roubo cultural em escala industrial. Não era pilhagem desorganizada de soldados pegando o que encontravam. Era catalogação. Era logística. Era o aparato burocrático alemão aplicado ao roubo de civilizações inteiras com a eficiência que o aparato burocrático alemão aplicava a tudo. E o centro de operações em Paris era o Jeu de Paume. O museu havia sido esvaziado de sua coleção original antes da chegada dos alemães, numa tentativa desesperada e parcialmente bem-sucedida de proteger o que podia ser protegido. Mas o que os nazistas traziam para dentro era de uma escala que tornava o esvaziamento anterior quase irrelevante. Renoir, Monet, Picasso, Cézanne, Van Gogh, Vermeer, obras que haviam sido confiscadas de famílias judaicas em toda a França e em toda a Europa ocupada chegavam em caixotes que enchiam as salas do museu do chão ao teto. No único período de 18 meses, mais de 22.000 obras de arte passaram pelo Jeu de Paume. E Rose Valland estava lá para ver cada uma delas. Rose não era o tipo de pessoa que a história de guerra costuma celebrar e isso é parte de porque a história dela importa de uma forma específica. Ela havia crescido numa família de classe trabalhadora no sudeste da França, numa região que não produzia pessoas que iam para Paris fazer carreiras brilhantes nos museus nacionais. Havia chegado lá pelo caminho mais longo,
Através de anos de estudo, de bolsas ganhas na base do mérito quando o mérito era o único capital disponível, de uma dedicação à arte que era intelectual e emocional ao mesmo tempo, o tipo de relação com a cultura que as pessoas que crescem rodeadas de cultura raramente desenvolvem com a mesma intensidade das que precisam ir buscá-la. Ela não era glamourosa. Não era o tipo de heroína que o cinema costuma escolher para contar histórias de guerra. Era metódica, detalhista, com a paciência específica das pessoas que aprenderam cedo que os recursos que tinham eram menores do que os que precisavam e que, portanto, cada recurso precisava ser usado com cuidado máximo. Essas características, que em qualquer outro contexto seriam descritas como a personalidade discreta de uma funcionária dedicada, foram precisamente o que a tornaram extraordinariamente perigosa para as pessoas que não perceberam o que estavam deixando acontecer. Quando os alemães chegaram ao Geu de Palme e começaram a usar o espaço para a operação de roubo, Rose estava lá. Havia ficado quando outros haviam saído. Havia continuado aparecendo com a regularidade de uma funcionária que não tinha onde ir e não entendia o que estava acontecendo. Ou pelo menos era essa a impressão que havia construído com cuidado. O alemão que Rose falava e compreendia fluentemente nunca foi mencionado para nenhum oficial do R. Ela os ouvia discutindo destinos, valores, compradores, acordos, os detalhes operacionais de uma logística criminosa que eles conduziam em voz alta porque a funcionária no canto da sala não representava risco. E Rose ouvia. E depois anotava. E depois guardava. O símbolo central desta história não é nenhuma das obras de arte que passaram pelo museu, por mais extraordinárias que fossem. É o caderno. O registro manual, construído ao longo de 4 anos, com nomes de obras, nomes de proprietários originais, destinos de envio, nomes de intermediários, valores estimados, datas. A documentação de um crime em tempo real por alguém que havia entendido, antes que qualquer estrutura oficial entendesse, que a guerra eventualmente acabaria e que quando acabasse a prova seria o único instrumento que separaria a recuperação do esquecimento permanente. Ela não estava apenas documentando o que via. Estava construindo o processo judicial que ainda não existia para um crime que ainda não tinha nome legal adequado. O perigo não era abstrato. O RR fuzilou pessoas por menos. A resistência francesa perdia membros com uma regularidade que tornava qualquer envolvimento um cálculo de probabilidades que a maioria das pessoas razoáveis calcularia contra a participação. Rose sabia disso. Não era ingênua sobre o que aconteceria se os cadernos fossem encontrados, se alguém a visse anotando, se uma denúncia chegasse ao oficial errado no momento errado. Havia um oficial em particular que tornava cada dia mais tenso do que o anterior. Bruno Lossi era um jovem historiador de arte alemão que havia encontrado no RR a combinação perfeita de ideologia, oportunidade e acesso que o caminho acadêmico normal nunca teria fornecido. Inteligente, ambicioso, com um olho genuíno para a arte e uma ausência igualmente genuína de escrúpulos sobre como usava esse olho. Ele operava no Geu de Palme com a autoridade de quem sabia que estava fazendo o trabalho de pessoas muito mais poderosas do que ele e que isso fornecia uma proteção considerável. Lossi olhava para Rose da forma que pessoas inteligentes e sem escrúpulos olham para as pessoas que decidem ignorar. Com o tipo de atenção que não é suspeita mas que também não é completamente descuidada. Havia momentos em que Rose sentia o peso desse olhar de uma forma que os anos depois ela descreveria com a contenção específica de quem sobreviveu a algo e não precisa exagerar porque a realidade já era suficientemente pesada. Ela continuou anotando. Havia também a questão da resistência francesa. Rose havia estabelecido contato com redes que operavam em Paris, transmitindo informações sobre carregamentos, sobre rotas, sobre o que estava sendo movido e para onde. Em agosto de 1944, quando as forças aliadas se aproximavam de Paris e os alemães começaram a acelerar os envios para tirar as obras da cidade antes da libertação, Rose passou informações que permitiram que trens fossem interceptados.
Trens carregados com obras que valeriam hoje bilhões de dólares foram parados porque uma mulher com óculos grossos havia ouvido conversas que não era suposta ouvir e havia passado a informação certa para as pessoas certas no momento certo. Ela nunca disparou um tiro. Não precisou. Paris foi libertada em agosto de 1944. E o que aconteceu nas semanas e meses seguintes revelou algo sobre Rose Valland que os 4 anos anteriores haviam preparado, mas que só se tornou completamente visível quando ela finalmente pôde usar o que havia construído. Ela não estava esperando pela libertação para descansar. Estava esperando para começar. Os cadernos que havia mantido com risco de vida por 4 anos continham algo que nenhuma outra fonte no mundo possuía: a documentação sistemática de onde cada obra havia ido. Não apenas que havia sido roubada. Não apenas de quem havia sido tirada. Mas os destinos específicos, os nomes dos receptores, as rotas de transporte, os depósitos intermediários, os nomes dos compradores que haviam adquirido obras sabendo ou preferindo não saber exatamente de onde vinham. Era o mapa de um crime de escala civilizacional. E Rose havia passado 4 anos desenhando esse mapa. O que ela fez com ele foi metódico, com a mesma precisão que havia tornado possível criá-lo. Trabalhou com as autoridades aliadas que haviam criado unidades específicas para a recuperação de obras de arte roubadas, os Monuments Men que o cinema tornou famosos décadas depois, mas que operavam com informações fragmentárias e recursos limitados até que Rose colocou os cadernos na mesa. Com os registros dela, investigações que teriam levado décadas foram concluídas em meses. Obras que teriam desaparecido permanentemente no mercado de arte europeu do pós-guerra foram localizadas. Proprietários originais ou seus herdeiros foram encontrados. E os nomes dos que haviam participado do roubo, dos que haviam comprado com conhecimento, dos que haviam intermediado com lucro, foram documentados com uma precisão que o tempo e a ausência de provas normalmente tornam impossível de manter. Não foi um processo dramático. Foi burocrático, lento, frequentemente frustrante, com resistências institucionais e interesses políticos que complicavam a recuperação de formas que Rose havia aprendido a navegar com a paciência que 4 anos num museu ocupado por nazistas havia calibrado a um nível que poucas pessoas atingem. Mas foi sistemático. E o sistemático, nesse caso, foi devastador para as reputações que havia construído. Bruno Lossi sobreviveu à guerra e fez exatamente o que as pessoas inteligentes sem escrúpulos fazem quando o lado em que estavam perde. Reinventou-se. Tornou-se negociante de arte em Munique. Reconstruiu uma vida no mundo da arte europeia do pós-guerra com a facilidade de quem tem conhecimento genuíno e a disposição de não responder perguntas sobre de onde esse conhecimento havia sido aplicado entre 1940 e 1944. O mundo da arte do pós-guerra tinha razões práticas para não fazer essas perguntas com muita insistência. O mercado havia sido profundamente comprometido pelos anos de guerra. Obras de procedência duvidosa circulavam em volumes que tornavam a investigação rigorosa comercialmente inconveniente. Havia um interesse coletivo, nunca declarado mas operacionalmente real, em estabelecer um nível aceitável de esquecimento sobre o período. Rose não estava interessada num nível aceitável de esquecimento. Os cadernos tinham nomes. Lossi era um deles. As investigações que Rose alimentou com sua documentação seguiram esses nomes com uma persistência que o mercado de arte europeu havia assumido que não existia porque havia assumido que as provas não existiam. As provas existiam. Numa letra miúda e cuidadosa, em cadernos que haviam sobrevivido a 4 anos de ocupação porque a mulher que os havia escrito havia sobrevivido a 4 anos de ocupação. A destruição de reputações que se seguiu não aconteceu de uma vez. Foi o tipo de processo que se estende por anos, em que investigações produzem documentos que produzem outras investigações que revelam conexões que ninguém havia conseguido provar antes. Lossi foi investigado múltiplas vezes ao longo de décadas. Obras em coleções de museus respeitáveis foram identificadas como roubadas através dos registros de Rose.
Famílias que haviam perdido tudo durante a guerra encontraram caminhos para a recuperação que passavam pelos cadernos dela. Quando Lossie morreu em 2007, com 86 anos, havia vivido décadas sob a sombra de uma documentação que não podia refutar porque havia sido produzida em tempo real por alguém que havia estado presente. O apartamento dele em Munique continha obras de procedência questionável que investigadores acessaram após a morte. O legado que havia construído como negociante respeitado estava permanentemente contaminado pela prova que Rose havia guardado. Ele nunca foi completamente condenado em vida. Mas também nunca escapou completamente. A diferença entre as duas coisas é o espaço onde a vingança de Rose operou por décadas. O que Rose Valland fez tem uma dimensão psicológica que vai além da espiã corajosa que os documentários normalmente apresentam. Ela havia identificado, antes que qualquer estrutura oficial identificasse, que o crime que estava sendo cometido ao seu redor era de uma natureza que os instrumentos legais existentes não haviam sido desenhados para processar. Não havia jurisprudência para roubo cultural em escala industrial patrocinado por Estado. Não havia tribunal estabelecido para crimes de guerra dessa natureza. Os instrumentos que seriam criados depois, Nuremberg, as convenções internacionais sobre patrimônio cultural, ainda não existiam. Rose criou a prova antes de existir o tribunal para usá-la. Isso é extraordinário de uma forma que vai além do heroísmo individual. É a compreensão de que a justiça às vezes precisa ser construída antes de poder ser exercida. Que há situações em que o único movimento disponível no presente é documentar com suficiente precisão para que o futuro tenha o material necessário para fazer o que o presente não pode. A psicologia desse estado, de agir com plena consciência de que os resultados virão num tempo que você não pode controlar e talvez não veja, é rara. A maioria das pessoas não consegue sustentar ação de alto risco por períodos longos sem feedback que confirme que o que está sendo feito está funcionando. Rose sustentou por 4 anos numa situação onde o feedback mais provável era descoberta e execução. O que sustentava não era ódio. O ódio é instável, é caro. É o tipo de emoção que exige expressão e que portanto torna impossível a contenção que 4 anos no Gel de Palme exigiam. O que sustentava Rose era algo mais frio e mais duradouro. Era a convicção de que o que estava sendo destruído ao seu redor merecia ser documentado. Que as obras que passavam pelas salas do museu não eram apenas objetos de valor financeiro mas a expressão acumulada de gerações de humanidade. Que as famílias de quem haviam sido tiradas mereciam ter seus nomes preservados junto com as obras, que os que roubavam mereciam ter seus nomes preservados também, só que de outra forma. Era a convicção de que a memória era o único instrumento que o poder que havia ocupado Paris não conseguia confiscar enquanto permanecesse dentro da cabeça dela. Existe uma cena que Rose descreveu em entrevistas dadas décadas depois que captura algo sobre esses 4 anos que nenhuma análise estratégica consegue alcançar completamente. Um dia, um oficial alemão estava descrevendo para outro o destino de um carregamento particularmente valioso. Falava em alemão, com a descontração de quem está numa conversa privada. Rose estava a poucos metros, arrumando algo numa mesa, com a expressão vazia de sempre. O oficial olhou para ela no meio da frase. Parou por um segundo. E então continuou, porque o que viu foi o que sempre via, uma funcionária menor sem importância suficiente para representar risco. Rose não moveu um músculo do rosto. E quando eles saíram da sala, anotou cada palavra. Esse momento, de uma invisibilidade que havia sido imposta como humilhação sendo usada como proteção, é o núcleo de tudo que Rose Valland representa. O sistema que a havia ignorado porque considerava que não valia a atenção estava sendo sistematicamente documentado por ela com a precisão de quem entende que a atenção que não recebe é o único espaço onde pode trabalhar livremente. A invisibilidade foi a arma. Rose Valland recebeu reconhecimento formal depois da guerra. Foi condecorada pela França, pelos Estados Unidos, pela Alemanha. Trabalhou nas instituições de recuperação de obras por décadas.
Escreveu um livro sobre o que havia vivido e visto que se tornou referência fundamental para historiadores do período. Morreu em 1980 com 76 anos. O trabalho que havia iniciado com os cadernos não havia terminado com ela. As investigações de proveniência de obras de arte roubadas durante a Segunda Guerra ainda estão em curso. Museus em todo o mundo ainda estão identificando obras em suas coleções que passaram pelo Gel de Palme, que aparecem nos registros de Rose, que pertencem a famílias que ainda estão tentando recuperá-las décadas depois. Os cadernos ainda trabalham. A letra miúda e cuidadosa que havia sido escrita com risco de vida em Paris ocupada ainda está produzindo resultados em tribunais e negociações e devoluções que Rose não viveu para ver, mas que havia tornado possíveis com uma clareza de propósito que não precisava de confirmação imediata para ser sustentada. Essa é a forma mais rara de coragem. Não a coragem do momento, do impulso, da situação que exige resposta imediata e que produz ação antes que o medo tenha tempo de intervir. A coragem do dia após dia, do caderno aberto e fechado milhares de vezes, da expressão mantida vazia quando o que havia dentro não tinha nada de vazio, da compreensão de que o trabalho sendo feito era necessário independentemente de qualquer garantia de que produziria resultado. Rose Valland não sabia que ganharia. Não podia saber. Sabia que o que estava fazendo era o único movimento disponível para ela naquele espaço, com aqueles recursos, naquele momento. E fez. Todos os dias. Por 4 anos. Com a pontualidade de uma funcionária que não tem nada a esconder. E você, se tivesse estado naquela sala, com aquele risco, com aquela invisibilidade que protegia e sufocava ao mesmo tempo, teria encontrado uma forma de usar o que foi dado a você como limitação? Ou teria esperado por recursos que nunca chegaram, por condições que nunca seriam perfeitas, pelo momento certo que em 4 anos de ocupação nunca teria aparecido? Rose não esperou pelo momento certo. Entendeu que o momento era todos os dias. E que o caderno era suficiente.